Esses dias um cara veio aqui nos comentários de um vídeo meu falar que eu não gosto de nenhum filme, o que é uma mentira, porque se vocês forem prestar atenção nas minhas críticas, o canal tem muito mais críticas positivas do que negativas. Mas se recentemente eu tenho postado mais críticas de filmes dos quais eu não gostei do que normalmente eu fazia no meu canal, isso tudo não tem a ver com gostar mais de filmes ou não, mas tem a ver com a editoria que eu escolho para o canal. Quanto mais eu invisto em críticas sobre filmes que são lançados diretamente para streaming, tanto na Netflix, quanto na Amazon Prime, Apple TV Plus, etc., obviamente, por um motivo lógico, vai ter mais críticas negativas, porque esses streamings fazem o papel que antes era da televisão e também dos filmes que eram lançados diretamente em DVD. Muitas vezes são filmes que não teriam audiência no cinema, não são filmes que têm valores de produção suficientes para justificar você pagar o ingresso, ir no cinema, assistir ao filme, então eles acabam sendo só filmes para compor catálogo. E eu tô falando isso porque o filme sobre o qual eu vou falar hoje, que é o Matador de Aluguel, encaixa exatamente nessa descrição. É um filme que gerou em mim uma completa indiferença. Dá pra dizer que ele é um filme ruim? Não, ele não é um filme ruim, mas enquanto eu assistia ao filme, eu não me importava com nada. Eu não tava nem aí pra história, nem aí pro futuro, pro destino dos personagens. Se eles morressem, eu não tava nem aí. É um filme que não consegue despertar nenhum tipo de identificação, nenhum tipo de comunicação ou conexão com o espectador. Então é um filme que vai passando, parece uma novela, e eu vou dar alguns motivos para isso mais pra frente, mas é aquele filme que você pode estar assistindo lavando a louça, você pode estar assistindo fazendo academia, fazendo qualquer outra coisa, que você pode perder 10 minutos do filme. Quando você olha de novo pra tela, ele tá no mesmo ponto que ele tava, e obviamente isso não é algo bom quando você tá falando de um filme. É um filme bem fraco, bem frágil, que não dá pra dizer, como eu falei, que é ruim, mas como eu falei, é um filme de encheção de linguiça, ou, traduzindo em bons termos, encheção de catálogo. Dalton Jake Gyllenhaal é um ex-lutador de MMA com um passado sombrio que aceita trabalhar como segurança em um bar em Glass Key, na Flórida, mas o serviço logo coloca na mira de uma poderosa gangue da cidade. Esse é um remake de um filme da década de 80 com Patrick Swayze, e apesar de ser um remake, ele não faz muito esforço para adaptar aquela história para os tempos de hoje, porque é um filme que tem a mesma ideologia, tem o mesmo estilo daqueles filmes de brucutus dos anos 80, por mais que o Patrick Swayze não fosse um brucutu, mas no filme ele faz um cara que é muito mais reconhecido, muito mais respeitado pela força física e pelas habilidades nas artes marciais do que qualquer outra coisa, e esse filme segue esse caminho, né? É um filme sobre um brucutu lutando contra brucutus, e você só tem que torcer por ele porque ele é o protagonista, afinal de contas. Porque se no começo ele é apenas um cara com um passado sombrio, pouco a pouco ele passa a se revelar ao longo do filme um verdadeiro psicopata, mas ele não é um psicopata qualquer. Ele é um psicopata clichê de filme de ação de Hollywood, que é aquele psicopata que não tá nem aí pra ninguém, que é absolutamente frio, sanguíneo, sanguinário, mas que ele tem um ponto fraco só, que é uma moça que ele conhece e que, mesmo que ele não se apaixone por ela, ela acaba revelando que tem algo atrás dos músculos e de toda aquela bomba, né, de todo o suco, que não é apenas brucutu, não é apenas, sei lá, um machão, mas ele também tem sentimentos, só se for algo relacionado a essa moça. Esse é um filme, como eu falei, que ele demora muito pra mostrar pra gente o que ele quer fazer, né? Pra dizer que veio. Então, é um filme de mais de 2 horas de exibição, que durante 1h15, 1h20, a gente fica se perguntando. Inclusive, tem 2 momentos em que o personagem do Jake Gyllenhaal se pergunta isso, ou pergunta isso pra um outro personagem também. Tipo, nossa, mas o que esses caras querem com esse bar? O que eu tô fazendo aqui, né? Pra que eu sirvo? Porque, na verdade, o filme não consegue responder por que a gente deveria se importar com aquela situação, porque durante 1h20 não passa de um filme sobre um segurança de um bar, que é um cara que, sei lá, a gente não tem muito motivo pra se interessar por ele, que tá ali apartando brigas, ele pega lá o cara que foi brigar e bate no cara, ele é um cara que tem senso de humor, fica fazendo piadinha, ele tá sempre rindo, ele leva os caras pro hospital, e o filme não vai pra lugar nenhum. Quando ele decide mostrar pra onde ele tá indo, não é nada surpreendente. O filme segue uma cartilha de filme de ação dos anos 80, não tem absolutamente nenhuma surpresa, nenhuma reviravolta, mas pelo menos nesse momento em que ele revela pra onde ele tá indo, ele faz algo que eu acho que é o melhor
que o filme tem a oferecer, que tem duas cenas de ação, que são cenas de porradaria mesmo, entre o Jake Gyllenhaal e o Conor McGregor, que é o ator, que agora é ator, né, mas que era lutador de MMA, eu não sei se ele continua ou parou, mas tem duas batalhas, tem duas porradarias, não é batalha, né, vamos chamar de duas cenas de luta entre os dois, que são boas. O Doug Liman, eu não sei se vocês sabem, mas ele tá trabalhando aqui como um diretor de aluguel, né, da Prime Video, para um filme que é um filme de projeto da plataforma de streaming, mas ele é um cara que tem pedigree, é um cara que tem currículo. Ele não só fez filmes interessantes, bons, como O Preço do Amanhã, que é aquele filme com Tom Cruise e com a Emily Blunt, fez o The Wall, que é um filme de guerra muito interessante também, principalmente no ponto de vista de conceito, é um filme de guerra conceitual, e mais do que isso, ele é responsável por ter reinventado o gênero de ação lá no começo dos anos 2000 com a Identidade Bourne, porque muita gente acha que a Identidade Bourne é dirigida pelo Paul Greengrass, que fez, na verdade, A Supremacia e o Ultimato Bourne. E o estilo do Paul Greengrass apenas extremou algo que o Doug Liman já tinha feito no primeiro filme, na Identidade Bourne, que é fazer um filme de ação com a câmera mais viva, mais nervosa, muitas vezes chacoalhada mesmo, né? E uma câmera que evita os cortes, então ele filma a ação de perto, movimentando a câmera muito rápida em volta dos personagens, usando também o ponto de vista em primeira pessoa dos personagens para mostrar os personagens tanto batendo quanto apanhando. Isso nos coloca muito dentro da cena, e o Doug Liman, eu fiz toda essa volta para voltar às cenas que eu tinha mencionado, faz isso nas duas cenas de ação, que além disso, né, as duas cenas de ação não, o filme tem outras cenas de ação, mas as duas cenas de luta entre o Jake Gyllenhaal e o Gregor O'Connor, que ocorrem as duas dentro daquele bar, que é o bar que dá título para o filme em inglês, que é The Roadhouse, que a tradução seria apenas de A Taberna, né? Isso inclusive é uma piada no filme. Essas duas cenas de porradaria funcionam, porque o Gregor O'Connor, claro, é um lutador e a coreografia é muito boa. Dá pra ver que o Jake Gyllenhaal usou dublê também, claro, mas tem momentos em que é ele mesmo ali lutando, a gente vê ele de corpo inteiro, não é aquela cena de ação picotada em que você vê só a cara dele e depois corta pro corpo, que é provavelmente de um dublê, não. As cenas são bem coreografadas, bem filmadas e também usam bem todo aquele ambiente do bar que já foi apresentado pra gente em todos os seus detalhes ao longo do filme. Mas para chegar nesse ponto, como eu falei, é um filme longo, é um filme que enche muita linguiça, é um filme em que nada praticamente diferente do esperado acontece, ele nunca sai da rota, protagonizado por um cara com o qual a gente não se importa, vivido por pessoas ali, né? Ele tá rodeado de outros personagens com os quais a gente não se importa também. Então é um filme bastante genérico, bastante descartável e que eu ia perguntar aqui pra vocês e eu ia questionar pra que esse filme existe, mas eu sei pra que ele existe. Esse filme existe pra preencher catálogo. Eu falo isso muito nos filmes lançados pela Netflix também. Imagina, Netflix, Prime Video, Apple TV+, eles precisam competir com uma gigante como a HBO Max, que agora é só Max, que tem nada mais, nada menos que o catálogo inteiro da história da Warner. 100 anos de um dos maiores estúdios da história de Hollywood, ou seja, essas plataformas de streaming precisam produzir conteúdo em quantidade mais do que qualidade, muitas vezes remakes, muitas vezes filmes genéricos para ter catálogo. E esse é o objetivo desse filme. Eu fico triste porque o Doug Liman, como eu falei, é um bom diretor de ação. Eu gosto do Jake Gyllenhaal, ele tem praticamente dois modos de operação principais, é o Jake Gyllenhaal quero muito ganhar um Oscar, ou então o Jake Gyllenhaal de filmes de ação que tem uma personalidade insana. E nesse filme aqui é o Jake Gyllenhaal insano, doidão, que eu acho, sinceramente, por mais que eu goste muito dele, hein, ele é um cara muito talentoso, mas eu gosto mais, eu acho mais honesto quando é o Jake Gyllenhaal sarado agora, né, tomando suco, fazendo amor com o suco, e o Jake Gyllenhaal doidão, ao invés do Jake Gyllenhaal, mamãe, quero um Oscar. Enfim, não é um filme ruim, mas é um filme absolutamente esquecível. Daqui a 2, 3 dias você não vai nem lembrar mais que você assistiu a esse filme. Mas eu quero saber o que você achou. Você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Me diz aqui embaixo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, como eu sempre peço, eu preciso pedir, me ajuda muito. Clica no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço. Tchau.